O poder da decisão. Estamos estudando sobre Daniel. Daniel era preparado por Deus, foi preparado por Deus para ser diferente naquele tempo. E é o que nós temos que aprender com esse homem de Deus. Temos que aprender e que somos nós quem nós temos que tomar as nossas decisões. Nós que temos que decidir se vamos comer os manjares que o inimigo nos dá nesse mundo ou se nós vamos ficar com a palavra, com a oração. Se nós vamos ser verdadeiramente filhos de Deus, nós fomos chamados para sermos o diferencial nesse tempo. Deus te chamou, meu amado, Deus te chamou, minha amada, para você ser diferente. E é isso que nós vamos estudar um pouco mais sobre esse fator. Vamos estudar sobre os fatores inerentes à decisão. O que é que vai nos atribular? O que é que vai nos jogar para frente, nos dar um passo à frente? O que aconteceu? Não é? Então vamos lá. Em Daniel, capítulo 6, capítulo 1, versículo 3, fala que houve uma circunstância na vida de Daniel em que ele também precisou tomar mais uma decisão importante. Dessa vez, durante o reinado de Dário, o Medo. O relato está em Daniel 6, capítulo 1, versículo 3, e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, dos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o rei. O rei Dário, filho do rei Assuero, como fala, né? Aos 62 anos, recebeu o reino da Babilônia como vice-rei de Ciro. O persa, seu sobrinho, foi o início do Segundo Império Mundial. Muitos israelitas continuavam expelidos e exilados na Babilônia. Dário decidiu estabelecer 120 sátrapas para administrar cidades em toda a extensão do império. Sobre as sátrapas, havia 3 ministros. Daniel era um deles, e devido à sua sabedoria e excelência em administrar, destacava-se tanto em relação aos demais ministros e governadores que o rei pretendia constituí-lo sobre todo o reino. Sabe o que aconteceu? Veja lá em Daniel capítulo 6, versículo 4 e 5. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel era justo, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra desse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. A inveja do prolongado sucesso de Daniel se tornou tão intensa que os ministros e governadores das províncias persas tramaram contra ele para evitar que governasse sobre todos eles. Primeiro empenharam-se em achar falha no caráter ou na administração de Daniel, mas nada acharam. Concluíram que Daniel era totalmente íntegro e que nunca encontraria nada para acusá-lo. Então tentaram levá-lo a obedecer a alguns edito real que se opusessem à lei de Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do rei, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem
firme esse mandamento de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus com letra minúscula, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar por causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito, como fala em Daniel, capítulo 6, versículos 6 a 9. Os adversários de Daniel prepararam uma armadilha bem engenhosa para ele cair. A única possibilidade de atingi-lo era atacar sua fé, e foi o que eles fizeram. Daniel, mais uma vez, pensou e enviou um comando à sua vontade e aos seus sentimentos. Então, ele tomou a decisão. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, ele olhava para as janelas dele, porque ali era para as bandas de Jerusalém, e ali é onde estava Deus, né? Então ele orava para lá, orava pedindo força. E quantas vezes nós temos que entrar também no nosso quarto? Nós temos que olhar somente para o Senhor e pedir que Ele nos abençoe. Perdão. Pedir que Ele venha ao nosso encontro. Temos que pedir ao Espírito Santo que venha no nosso coração, que venha fortalecer as nossas certezas de que amamos a um Deus grande, de que servimos a um Deus verdadeiro. Quantas pessoas vão tentar nos atrapalhar? Quantas pessoas não vão se levantar tentando nos desanimar, nos derrubar, porque pensamos diferente deles. Servimos a um Deus vivo. O Senhor fala na Bíblia que Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos. O Senhor é aquele que só a Ele devemos nos curvar, só a Ele devemos venerar, só a Ele devemos adorar. E é esse Deus que Daniel, mesmo com o veredito, mesmo com aquela lei sendo assinada, Daniel ainda entrou em seu quarto. Daniel ainda se pôs diante de Deus, o Deus verdadeiro, dobrou o seu joelho e ainda confiou em Deus. Quantas pessoas hoje deixaram de estar na presença de Deus porque Satanás, ele colocou aflições, ele colocou doenças, e muitas vezes nós dizemos assim: ai, parece que tudo piora quando eu oro. É verdade. Quando nós oramos, parece que tudo está virando de cabeça para baixo. Mas sabe para que isso, amado? Deus está amassando barro para fazer um novo vaso, uma nova situação. Deus, Ele, enquanto Ele trabalha, Ele está ali, olhando para o trabalhar dele, mas nós vemos, nós queremos que o Deus seja um Deus imediatista. Nós queremos muitas vezes dar ordem a Deus, mas não podemos fazer isso. O Espírito Santo é aquele que está em nós, e nós temos que saber que é Deus que dirige a nossa vida e não somos nós quem dirigimos Deus. Mas Daniel foi valente e pensou, né? Ele diz assim: por mais que venham as tentações, as desilusões, por mais que venham as afrontas, eu vivo ao meu Deus. Eu vim ali do meu povo, eu aprendi com Deus vivo e quero mostrar aqui. Com certeza em Daniel, como nós hoje estamos orando, passando por dificuldade, passando por alguma porta estreita, o que nós fazemos? Nós dizemos: Senhor, nos ajuda a passar, para que seu nome seja glorificado e exaltado nesse lugar. Daniel, mesmo morando na Babilônia, Daniel, mesmo estando ali em contato com tudo que acontecia ali de coisas mundanas, Daniel não se deixou contaminar. Esse é o ponto de decisão que eu quero estudar e falar com vocês, meus amados e minhas amadas,
nessa tarde. Nós temos que decidir, nós temos que tomar a decisão de ser homens e mulheres valorosos, cheios do Espírito Santo, e por mais que o rei tenha decretado alguma coisa que na lei do Senhor não está errada, mas na lei deles estão errados, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos perder a esperança de que o Deus é aquele que vai se levantar. Nós temos que dizer, como a Bíblia fala, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará para me ajudar. A fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram. Cada pedacinho de louvor que você está louvando aí é o dobro de sua oração, porque esse louvor vai te trazer paz, vai te trazer fé e principalmente vai te fortalecer. Em meio às decisões, em meio às tribulações, louve ao Senhor e não permita que seus joelhos, saiam do chão. Aquele que caminha de joelho, ele não tropeça. E isso Daniel, ele nos ensinou. Quando a própria Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia, e os historiadores dizem que as orações de Daniel duravam em média 3 horas. O que é 3 horas você está orando, confiando, entregando ali? É tanto que o rei Dário depois se converteu e a glória de Deus foi manifesta nisso que está acontecendo na vida de Daniel. Isso também, a glória de Deus tem que ser manifesta também na minha vida, meu irmão. Tem que ser manifesta na tua vida, minha irmã. Tem que ser manifesta em nossas vidas, de acordo com o nosso trabalhar, de acordo com o nosso caminho. A glória de Deus, ela tem que estar aberta para a nossa vida. E as pessoas de fora têm que ver que eu e você somos povo de Deus. Temos que nos curvar diante de Deus e não a deuses estranhos, como esses abençoados aqui, como esses outros príncipes queriam. Botaram ali a estátua do rei Dário e o rei Dário com certeza ficou envaidecido. Tem que colocar, tem que se ajoelhar somente a mim. E quantas vezes nós não pensamos assim? Quantas vezes damos uma palavra, a palavra libertou, a palavra curou e nós nos achamos o máximo? Mas não foi nós. Nós somos o quê? Vasos. Nós somos a pessoa que transporta a palavra e não podemos de maneira alguma ficar envaidecidos. Não é? Daniel estava ali. Daniel, ele foi posto naquele lugar, naquele cargo, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E os adversários de Daniel, como nós sabemos, foram eles que foram jogados nas covas dos leões. Deus, o Senhor Jesus, ele tirou Daniel dali, da cova dos leões. Por quê? Porque quem anda em espírito tem cheiro de espírito, mas quem anda em carne tem cheiro de carne. Nós não podemos ter um pé na carne e um pé no espírito. Nós temos que matar todos os dias o leão da carne dentro de nós. E nós temos que ser guiados com o Espírito Santo, assim como Daniel foi guiado pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe e guarde. Era essa a reflexão que eu queria trazer nessa tarde. Não andemos em carne, andemos em espírito. E tenha esse poder na sua decisão de adorar o Senhor, de colocar o Senhor e você ser luz aonde quer que você esteja. Seja cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo de Deus. Aonde quer que você esteja, o Espírito Santo também estará com você, usando tua boca, usando tuas habilidades para nos convencer e convencer a todos que estão do nosso lado da justiça, do pecado. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e seja sempre esse vaso valoroso nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia.